Mateus capítulo 6, mas eu coloquei como tema da nossa ministração de hoje, ativados no propósito. Diga, ativados no propósito. Diga mais forte, ativados no propósito. Quando Deus te dá uma verdade, e quando essa verdade se torna um encargo para a sua vida, tudo aquilo que você olha, para todos os lugares que você olha, é como se você estivesse olhando e estivesse vendo esta verdade. Toda vez que Deus te dá uma missão, que Deus coloca algo no seu coração como propósito de vida, tudo aquilo que você olha, aquilo se tornará, você vai ver aquilo vai mexer com você. Vou dar um exemplo. Imagine um cabeleireiro. Vamos pegar aqui o Moisés. A sua profissão, queridos, precisa estar ligado com o propósito pelo qual Deus tem para a sua vida. Algumas pessoas acham que o propósito de Deus é que todo mundo seja pastor, que todo mundo seja evangelista, que todo mundo seja pregador. Não. O propósito que Deus tem para cada pessoa é diferente. Então, quando Deus te chama para ser cabeleireiro, dentro da sua profissão de cabeleireiro, você precisa entender que isso é um propósito de Deus, e você precisa fazer dessa sua profissão algo para glorificar a Deus. Uma pessoa que é um advogado, e ele tem a advocacia como propósito de Deus para a sua vida, ele precisa fazer com que a advocacia, ele exerça a advocacia de uma forma que ele glorifique a Deus e que ele ganhe vidas através da advocacia. O empresário, quando ele tem o chamado de Deus para se tornar empresário, ele precisa fazer da sua empresa um lugar onde Deus é glorificado. Então Deus, ele chama pessoas na vida profissional como propósito, mas a pessoa precisa entender que todo o propósito está ligado a Deus. Todo o propósito precisa ser glorificar a Deus. Todo o propósito precisa ser exaltar a Deus. Então pessoas confundem, acham que propósito de Deus para o homem é apenas ser pastor, ser evangelista. Não, através da sua profissão você pode estar dentro do chamado de Deus e dentro do propósito de Deus. Porém, você precisa fazer desse propósito um encargo para a sua vida. Se você tem o chamado de Deus para ser dona de casa, isso pode ser um propósito de Deus. Você cuidar dos filhos, cuidar da família, ganhar os vizinhos. Então, eu quero que você abra a sua visão para entender que toda verdade, quando esta verdade é uma verdade de Deus para a minha vida, ela se torna um encargo, ela se torna uma missão. E tudo aquilo que eu vejo está relacionado a isso. Então, quando você pega um cabeleireiro, quando ele tem o chamado, o propósito de ser cabeleireiro, você está conversando com ele, ele está olhando para o seu cabelo, quando tem, né? Quando não tem como, né? Ele está olhando para você, ele está olhando para o seu cabelo. Porque ele se tornou especialista naquilo. Você está conversando com um dentista, ele está olhando para os seus dentes. Ele consegue ver se está precisando, qual o canino que precisa mexer. Ele sabe, porque ele se tornou especialista naquilo. Eu brinquei hoje pela manhã falando do pessoal do 30 Semanas, né? Essa equipe do 30 Semanas, eles têm o 30 Semanas como encargo, como propósito de vida. Tudo para eles é 30 semanas. Essa semana o Flávio me mandou uns 300.000 áudios falando sobre o 30 semanas. Então o Flávio, ele encarnou o 30 semanas como propósito de vida para a vida dele, a ponto de tudo hoje é 30 semanas. Então a solução do mundo hoje é 30 semanas. O que é isso? É um encargo. Mas é muito interessante que quando nós começamos a orar para um casal por 30 semanas, o primeiro nome que veio na minha mente foi o nome dele. Primeira coisa que veio na minha mente. E aquilo se encarnou, ele entendeu isso como propósito de vida. Algo que nós precisamos entender, queridos, que um propósito de vida
quando você entende o propósito de Deus, revela que Deus te fez especialista em alguma coisa e não pessoas genéricas. Então nós precisamos entender que Deus tem um propósito para todos nós. E o grande segredo, queridos, é nós entendermos e nós encontrarmos qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. E dentro do propósito de Deus, eu preciso ser o melhor, eu preciso ser um especialista, eu preciso fazer com que aquele propósito, eu preciso me tornar uma pessoa dedicada naquilo. Algo que eu preciso compreender é que Deus nos chama com no máximo 2 temas. Tem pessoas que querem fazer de tudo. Tem pessoas que falam assim: eu faço de tudo. Meu irmão, pau para toda obra não é mestre em obra nenhuma. Aquela pessoa que fala: não, eu sou pau para toda obra. Legal, muito bom, mas você não é mestre em obra alguma. Então eu preciso começar a compreender qual é o chamado de Deus para a minha vida. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Exemplo, eu já fiz muitas coisas. E eu tenho muitas formações. Se eu fosse pensar em fazer alguma coisa, eu tenho um monte de coisas que eu poderia fazer e eu sei fazer muito bem. Mas eu entendi que o propósito de Deus para mim é ser pastor. O propósito de Deus para mim é pastorear rebanho. E eu confesso que eu sofri muito, porque antes de ser pastor, eu era empresário, eu queria ser empresário, eu gostava de ser empresário. E até que Deus me mostrou: o meu chamado para você não é para ser empresário. Meu chamado para você é ser pastor. Então eu preciso me tornar especialista naquilo que Deus me chamou para ser. E eu quero que você comece a entender e abrir a sua visão nesse sentido, queridos. Porque você não vai prestar contas para Deus de tudo, mas você vai prestar contas para Deus com aquilo que Deus te entregou. Entenda uma coisa: o peixe nunca vai ser cobrado porque ele não voou. O pássaro nunca vai ser cobrado porque ele não nadou. Porque o peixe ele foi feito para nadar. E o pássaro foi feito para voar. Então, você nunca vai ser cobrado por tudo, mas você vai ser cobrado por aquilo que Deus entregou na sua mão. Aquilo que Deus quer que você faça. Porque aquilo que Deus quer que você faça, você tem que ser o melhor. E muitas vezes nós confundimos, queridos, o ID de Jesus e achamos que, já que tem o ID, então eu preciso fazer tudo. Não, você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Talvez o ID para você é você sendo um empresário e dentro da sua empresa você ganhar vidas para Jesus. Talvez o ID é você ser um psicólogo, uma psicóloga, e dentro da psicologia você falar do reino de Deus. Talvez o ID para você é você ser uma dona de casa e ganhar seus vizinhos e a sua casa para Jesus. Então sempre propósito está ligado com aquilo que queima dentro de nós, aquilo que nos angustia, aquilo que rouba o nosso sono. Às vezes nós nos compadecemos de muitas coisas, mas essas muitas coisas não roubam o nosso sono. E eu preciso, queridos, estar entendendo esta visão, porque existem coisas que eu preciso compreender no reino espiritual. Quando eu olho para o homem deixou de ser, e o homem começou a buscar o ter. O projeto original do homem, o homem era filho de Deus. Ele tinha domínio sobre todas as coisas, ele governava sobre tudo. E quando entrou o pecado, o homem deixou de ser, e o homem agora começou a correr atrás do ter. Mas lá em Jesus, quando Jesus vem, ele morre, ressuscita ao terceiro dia, Jesus ele resgata a condição original do homem de filhos. O véu se rasgou,
E o homem agora volta a ter um livre acesso com o Pai. O homem agora não precisa mais correr atrás do ter, mas o homem precisa agora buscar ser. Porém, ainda nós estamos vivendo uma sociedade, e muitas vezes a sociedade que reflete dentro da igreja, que está buscando ter, não o ser. Parece que ter é mais importante do que ser. E quando nós olhamos para o Mestre, para o nosso modelo de vida que é Jesus, Jesus nunca pregou o ter, Jesus sempre pregou o ser. Jesus, quando ele chega para o homem, ele não fala, eu tenho o pão da vida. Não, ele fala, eu sou o pão da vida. Quando ele chega para o homem, ele não fala, eu tenho água. Não, eu sou uma fonte de água. E aquele que vem em mim bebe nunca mais terá sede. Quando Jesus chega para Lázaro para ressuscitá-lo, ele não falou, eu tenho a ressurreição. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Então o homem agora precisa voltar a ser. E nós só seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos, se de fato nós voltarmos a ser. Diga, eu sou. Diga, eu sou. Diga mais forte, eu sou. Você sempre terá poder naquilo que você é. Olha aqui para mim. Você sempre terá poder naquilo que você é. Hoje pela manhã eu estava contando uma experiência minha, há muitos anos atrás. Eu fui conselheiro municipal da saúde. E eu sempre, quando eu me torno algo, eu faço com excelência. Exemplo, hoje eu sou presidente do Comad, e eu faço desse conselho um conselho relevante. Essa semana eu entrei na Secretaria da Assistência, a secretária, uma menina que estava lá na frente, olhou para mim, falou, nossa, é teu último mandato, né? Eu falei, é o meu último mandato, está acabando. Ela, nossa, mas o Comad é tão atuante, né? Eu falei, sim, porque a gente entende que nós temos que ser a diferença. Mas há muitos anos atrás eu fui conselheiro municipal de saúde, e eu tinha uma funcionária que trabalhava na minha casa, que na época era da igreja, hoje ela mora em São José do Rio Preto, chama Sandrinha. E a Sandrinha tinha uma filha chamada Rosana. A Rosana estava grávida, e toda semana ela ia no médico, o médico falava assim, ó, não está na hora, volta para casa. E um dia a Sandrinha chegou em casa chorando. Eu falei, o que foi? A minha filha já está quase passando a hora do parto, mas ela vai para o hospital. Chega lá, o médico examina, fala, não é hora, volta. E ela já está desesperada. Eu falei, chama ela que eu vou lá na Santa Casa junto com ela. E fomos. Aí chegamos lá na Santa Casa, eu sentei, ela foi ser examinada. E aí ela foi examinada, e quando ela volta, o médico manda ela de volta para casa. E ela olhou para o médico e falou assim, doutor, o patrão da minha mãe quer falar com o senhor. E aí então, ele falou assim, o que ele quer? Eu não sei, ele quer falar com o senhor. E aí ele chegou para mim, eu cheguei perto dele, doutor, tudo bem? Ele falou assim, fala. Eu falei, doutor, não, eu só vim aqui ouvir o senhor, eu quero saber se está na hora da menina dar a luz ou não. Ele falou, não, por quê? Médico aqui é o senhor, quem fala é o senhor. Eu só vim aqui só dar um recado. Eu sou conselheiro municipal da saúde, e o que mais nós estamos tendo de queixa dentro do conselho é de crianças que estão nascendo fora da hora, estão nascendo com problemas. Então eu vim aqui ouvir o senhor falar que é hora, se é hora ou não. Porque o senhor que é o médico, se o senhor falar que é hora, beleza. Se o senhor falar que não é, tranquilo. Mas se a criança nascer com problema, aí a nossa conversa vai ser outra. Ele olhou para minha cara, virou as costas, chamou a menina e fez o parto. Na hora. Por quê? Porque eu cheguei e falei assim, não, eu sou do conselho, e eu quero ouvir do senhor. Nós precisamos começar a entender quem nós somos. Nós precisamos entender, queridos, que nós teremos poder naquilo que nós somos. O meu poder está ligado diretamente ao meu propósito. Aquilo que Deus te chamou para ser, você terá poder, você terá autoridade.
Mas aquilo que Deus não te chamou, você não terá poder e você não terá autoridade. Quando nós olhamos para o ministério quíntuplo, de vez em quando eu me deparo com pessoas que querem ser pastor. Pessoas que saem da igreja, abrem a sua igreja e falam: não, eu quero ser pastor. Mas a pergunta é: Deus te chamou para ser pastor? Se Deus te chamou para ser pastor, vai ser uma bênção. Mas talvez Deus te chamou para evangelista. Talvez Deus te chamou para mestre. Talvez Deus te chamou para ser empresário. Talvez Deus te chamou para outra coisa. Porque naquilo que Deus me chamou eu vou ter poder, eu vou ter autoridade. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer com excelência. Nós precisamos entender, queridos, que o evangelista, quando ele tem o chamado evangelístico, é diferente quando ele fala, é diferente quando ele evangeliza, é diferente quando o mestre ele começa a ensinar, ele tem uma graça de Deus, ele tem poder de Deus naquilo que ele fala. Quando você olha para o pastor ele tem poder quando ele pastoreia. Nós precisamos entender, queridos, que o meu propósito, ele me respalda. O teu poder está ligado diretamente ao teu propósito. Nós precisamos compreender esta verdade. Enquanto eu não entender esta verdade, queridos, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu vou estar me debatendo e achando que eu tenho poder para fazer todas as coisas. E na verdade, eu tenho poder naquilo que Deus me chamou para fazer. Quando nós olhamos aqui Mateus capítulo 6, Jesus aqui, ele está falando no capítulo 6, começando pelo verso 25. E ele fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. O mal do século hoje se chama ansiedade e depressão. Pessoas estão ansiosas, pessoas estão depressivas, pessoas estão vivendo o mal do século. É um excesso do passado. Pessoas estressadas sobre o ontem, sendo que o ontem não volta mais. É um excesso de futuro, preocupação excessiva sobre o amanhã, sendo que o amanhã nem chegou. É uma ignorância sobre o presente, porque pessoas que não conseguem celebrar o hoje. E o hoje, aquilo que você tem hoje se chama presente. E você precisa viver esse presente. Então, aqui Jesus ele começa falando: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então aqui Jesus está dizendo, queridos, que a ansiedade não resolve nada. Uma pessoa ansiosa não vai mudar nada, não vai resolver nada. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Em tudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Sabe o que o Senhor está dizendo? Uma pessoa ansiosa é por falta de fé. Uma pessoa que está preocupada com a comida, com a bebida, com o dia de amanhã, essa pessoa não tem fé. 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos? Porque a vida se resume nisso, né? Comida, bebida e vestuário. Porque os gentios, verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai, diga,
Eu tenho um pai. Diga mais forte: eu tenho um pai. Queridos, aqui está o segredo desse texto. Quando ele fala, pois o vosso pai. A igreja perdeu a essência de se relacionar com o pai. A igreja sabe se relacionar com Deus, mas tem dificuldade de relacionar com o pai. Então a igreja tem dificuldade sobre isso. Algo que eu preciso entender é que eu tenho um pai. Hoje pela manhã eu estava brincando, falando sobre o Guilherme, né? Guilherme não está preocupado das contas de casa. Ele não está preocupado se vai ter comida ou não, porque ele tem um pai. E o pai que se vira. O pai que dá os teus pulos. E talvez, meu irmão, você não tenha um pai terreno, mas você tem um pai. Eu tenho um pai, você tem um pai. O nosso pai do céu é aquele que ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta as aves dos céus, ele sustenta os lírios do campo, ele veste, quanto mais a mim e a você. Então eu quero que você diga: eu tenho um pai. Talvez você entrou aqui ansioso, preocupado. Amanhã você tem contas para pagar. Os compromissos do mês de janeiro parece que está arrancando seus cabelos. Mas eu quero dizer para você: você tem um pai, meu irmão. Descansa nele, deleita nele, espera nele, porque você tem um pai. E aqui o Senhor diz: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe que você precisa de todas elas. E aí o Senhor agora traz a solução para a ansiedade. Ele fala assim no verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? Comida, bebida, moradia, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Onde estão todas essas coisas? E eu quero que você entenda isso, queridos. Olha aqui para mim. O que mais vemos hoje são pessoas preocupadas, trabalhando excessivamente, pessoas que estão sobrecarregadas. Mas quando nós olhamos para esse texto, e Jesus ensinando-nos a não vivermos ansiosos, porque nós temos um pai, Ele fala onde nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos. E Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Onde estão todas as coisas? No reino. Quando eu começo a buscar o reino, eu recebo todas as coisas. Mas quando eu busco todas as coisas, eu me desconecto do reino. Sabe por que a igreja está tão cansada, sobrecarregada? Porque nós aprendemos a buscar tudo. Nós aprendemos a correr atrás das coisas. O homem está buscando ter, e o homem esquece do ser. Ele esquece quem ele é, que ele é filho, filho amado de Deus. E ele se esquece que todas as coisas eu encontro no reino. Quando você olha para a vida de Jesus, queridos, você nunca viu Jesus pregando, falando sobre comida. Você nunca viu Jesus, por mais que Jesus multiplicou pães e peixes. Você nunca viu Jesus ensinando sobre cura, por mais que Jesus sempre curou. Mas Jesus sempre pregou o reino. Jesus sempre pregou o reino. Porque tudo que eu e você precisamos está no reino. E quando nós começamos a buscar o reino, todas as coisas vêm. E buscar o reino, queridos, é quando eu busco o propósito de Deus para a minha vida. Buscar o reino é quando eu estou conectado com o céu. Buscar o reino é quando eu faço na terra assim como é feito no céu. Exatamente aqui está o segredo, queridos, que muitas vezes a igreja não entende. E sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós falamos: apóstolo, mas tem dado certo. Eu tenho corrido tanto, eu tenho feito tantas coisas, eu tenho trabalhado tanto e tem dado certo. Eu estou suando, mas eu tenho conseguido conquistar algumas coisas. Meu irmão, entenda uma coisa: pela nossa imaturidade, pela nossa pequenez, pela nossa infantilidade, Deus, Ele permite que você tenha um salário. Mas Deus não quer te dar o salário, porque quem tem herança não precisa de salário.
Deus quer que nós tenhamos uma maturidade espiritual e começamos a viver o reino de uma forma tão eficaz, onde você não corre mais atrás de salário, onde você não corre mais atrás do ter, porque você entende que agora você tem uma herança, e a tua herança está no Senhor, e o teu sustento é o Senhor, e tudo aquilo que você precisa vem do Senhor, a sua cura está no Senhor, o milagre está no Senhor, a restauração do casamento está no Senhor, a sua bênção financeira está no Senhor. Quando eu entendo que quando eu busco o reino, tudo acontece, para que eu vou ficar buscando coisas e me cansando e suando? Queridos, eu quero que você abra a sua visão para entender essa verdade espiritual. A verdade espiritual que tudo o que eu e você precisamos já está liberado, já está no reino. Eu não preciso fazer mais nada para ser abençoado. Eu sou abençoado. E eu não sou abençoado, queridos, porque eu faço alguma coisa, mas eu sou abençoado pelo que eu sou. E o que eu sou filho amado de Deus. E como filho amado de Deus, eu tenho uma herança. E como eu tenho uma herança, quando eu entendo o propósito, quando eu estou conectado com o céu, quando eu estou ligado ao reino, todas as demais coisas virão. Quando você olha o verso 32, aqui é um tapa na nossa cara. Sabe o que Jesus está dizendo? Porque os gentios é que procuram essas coisas. Sabe o que Jesus está falando? Quem fica correndo, cansando atrás de todas as coisas, sabe quem são? Os gentios. Aqueles que não conhecem a Deus. Porque os filhos, eles têm uma herança, e os filhos, eles vivem o reino, eles correm atrás do reino. Nós precisamos abrir a nossa visão e começar a entender isso, queridos. Essa revelação vem para você logo no começo do ano 2026, para que esse ano, queridos, não seja um ano como os demais anos, onde você trabalha, corre, não desfruta da sua família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, e não encontra propósito. Todo o segredo da nossa vida está quando eu encontro um propósito. Todo o segredo. Eu já ganhei muito dinheiro dando treinamentos e cursos. É muito dinheiro. Mas um dia eu parei, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu ganhei fazendo essas coisas, o dinheiro não prestou para nada, não serviu para nada. E quando eu comecei a entender o propósito de Deus para a minha vida, eu comecei a prosperar. A minha casa começou a prosperar, porque nós entendemos o propósito de Deus para nós. A Solange foi funcionária pública durante 15 anos. Concursada, escrivã de polícia. O salário hoje de um escrivão de polícia é 8 mil, 9 mil reais. Um belo dia ela chegou para mim e falou assim, tirou férias, falou para mim, eu não quero voltar. Eu olhei para ela e falei, você está falando sério? Ela falou, sério, não quero voltar. Eu falei, vai abrir mão de tudo isso? Vou. Vai lá e pede baixo. Foi lá, pediu baixo. Saiu com uma mão na frente e outra atrás, não ganhou um centavo. E nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou nada. Deus sempre nos abençoou e nos prosperou. Quando eu vivo o propósito de Deus, quando eu corro atrás do propósito, eu sou abençoado. Olha para o seu irmão e fala, tem que buscar o reino, meu irmão. Fala para o teu irmão, tem que buscar o reino. Queridos, nós precisamos estar conectados com o céu. Nós precisamos entender a linguagem do céu. Nós precisamos entender que Deus quer que cada um de nós possamos buscar o reino. Deus quer que nós possamos viver uma vida onde estejamos conectados com a vontade dEle. Sabe por que você vem na igreja, meu irmão?
Tem pessoas que falam assim: eu vou na igreja para ver se eu sou abençoado. Meu irmão, entenda uma coisa, você é abençoado. Você vem na igreja, porque quando a glória de Deus vem, a glória de Deus vem não é para a gente sentir arrepio e sair pulando, não. A glória de Deus vem para nos fazer cristãos melhores, homens e mulheres melhores, pais melhores, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, filhos melhores. Nós temos que vir aqui, e cada mensagem que eu ouço tem que me transformar a ponto de eu sair daqui e começar a viver lá fora. Porque se você vier aqui, meu irmão, apenas, não, eu vou lá para ver se Deus me abençoa. Meu irmão, essa reunião não faz sentido. Olha o que 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 diz: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para o melhor, e sim para o pior. Sabe do que Paulo está falando aqui na igreja de Coríntios? Paulo está falando: olha, sabe qual que é o problema de vocês? Quando vocês se reúnem, não é para o melhor, é para o pior. Aí você para e pergunta assim: apóstolo, mas como que no culto eu posso sair pior do que eu entrei? Quando você vem buscar apenas o seu prazer. Quando você vem aqui falar assim: não, eu preciso prosperar, eu preciso ser abençoado. Então você se reúne para o pior, não para o melhor. Porque se reunir para o melhor é quando eu saio daqui entendendo: Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem algo para a minha vida, e eu preciso viver algo que Ele tem para mim. É quando você entra aqui, meu irmão, dizendo: nossa, eu preciso melhorar como pai, eu preciso melhorar como marido, como esposa, como mãe, eu preciso melhorar como filho, eu preciso ser um cristão melhor, eu preciso agora começar a buscar o reino. Aí você está reunindo para o melhor. Mas quando a palavra de Deus não toca em você, não causa uma mudança na sua vida, não confronta o teu pecado, você sai daqui e essa reunião não foi para o melhor, ela foi para o pior. Todo mês de janeiro é o mês que nós tiramos férias. Todo mês de janeiro. Eu falo assim: se eu não tirar férias no mês de janeiro, eu não funciono no ano. Então todo mês de janeiro eu tiro férias. Esse ano eu não tirei. Sabe por que eu não tirei? Porque esse ano, queridos, eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural neste lugar. Eu creio numa unção sobrenatural que Deus está liberando sobre nós. E quando eu recebi essa proposta da escola de cura, irmãos, entenda, nós não teríamos condições de trazer uma equipe dos Estados Unidos, uma equipe da Índia e uma equipe de mais de 20 pessoas da Inglaterra. Nós não teríamos condições. Mas essa equipe, queridos, eles estão pagando a passagem deles para vir para o Brasil. Ligaram aqui em Barretos, estão pagando o hotel deles, estão pagando tudo, porque eles querem vir abençoar a igreja. Eles querem vir derramar sobre a igreja algo que nós precisamos. Ouça uma coisa. Eu creio, queridos, quando falo de escola de cura, tem pessoas que falam assim: apóstolo, eu não vou não, porque eu não quero aprender sobre cura. Meu irmão, abra a sua visão. A escola de cura é o novo lugar que Deus vai nos colocar. Além de você aprender sobre cura, você vai ser curado, tanto fisicamente como emocionalmente. Você vai prosperar. A sua família vai viver o sobrenatural. Você vai entrar no novo nível, novo patamar. Essa semana, um pastor aqui da cidade, um amigo, ele me ligou e falou assim: apóstolo, eu tive uma visão com o senhor e eu quero compartilhar. Ele não sabe aquilo que estamos vivendo, mas aí nós fomos conversar, fizemos uma reunião. Ele falou assim: apóstolo, eu tive uma visão, eu estava orando e eu tive uma visão. Eu passei numa avenida muito grande e eu vi o senhor e a apóstola diante de um local imenso, imenso, não tinha fim. E eu parei e perguntei para o senhor: apóstolo, o que o senhor está fazendo aí? E o senhor me disse: esse é o novo local que Deus entregou para a igreja. Queridos, foi uma coisa tão interessante, porque é pastor de outra igreja, não tem nada a ver conosco, não sabe o que nós estamos vivendo. E aí ele teve essa visão e eu convidei ele para
essa escola de cura, ele falou: apóstolo, obrigado. Obrigado por deixar nós participarmos deste novo tempo. E ele disse: olha, eu vejo esse novo tempo como um portal que se abre. E o Senhor está nos dando a oportunidade de nós entrarmos no novo nível. E aí, conversando com ele, eu falei para ele: olha, nós estamos orando por 20% da cidade. Ele falou: apóstolo, a nossa igreja está orando por 10%. Eu falei: rapaz, se alguém quiser ir para o inferno, vai ter que mudar de Barretos, porque Barretos só vai dar crente. Se quiser para o inferno, vai ter que falar assim: ó, eu quero ir para o inferno, então eu vou ter que ir embora daqui, porque Barretos só tem crente. Queridos, entenda, ele entendeu que esta oportunidade, queridos, que nós estamos tendo de viver um novo tempo em Deus. E de vez em quando eu ouço pessoas falando assim: apóstolo, eu não vou na escola de cura não, porque eu não estou com vontade. Meu irmão, você sabe que eu te amo, né? Sim ou não? Você sabe? Você sabe que eu te amo. Me perdoa, mas é tolo quem fala isso. Se você, meu irmão, perder essa oportunidade, porque, queridos, esse é um novo tempo. Eu não tirei férias para isso, porque eu acredito, eu vou tirar férias agora em fevereiro, vou tirar uma semaninha. Mas eu acredito, queridos, que Deus está nos dando a oportunidade de trazer essas pessoas aqui para liberar sobre nós um novo nível de unção, um novo nível de prosperidade, um novo nível de conquista. Agora, meu irmão, me perdoa, olha para mim, se você não vier, você é tolo de perder esse novo tempo. Queridos, você deveria estar contando as horas. Apóstolo, é R$40, meu irmão, R$40 você não paga nem pizza, meu irmão. Nem uma pizza. Porque o livro que você vai ganhar custa 65, você vai pagar 40. E esse povo vindo lá dos Estados Unidos, da Índia, da Inglaterra, pagando o custo deles para vir aqui para te abençoar. E tem gente ainda pensando se vai vir. Meu irmão, cutuca teu irmão, fala: meu irmão, acorda. Fala assim para ele: larga de ser bobinho, meu irmão. Fala para ele: larga de ser bobinho. Queridos, nós precisamos começar a entender, Deus está nos colocando no novo nível. Ei, olha aqui para mim, Deus está nos colocando no novo nível, queridos. Deus está nos entregando uma multidão nessa terra, meu irmão, isso é fato. Deus está nos entregando uma multidão. Deus está nos entregando uma multidão. Deus está fazendo algo sobrenatural sobre essa cidade. Essa cidade está sendo visitada pelo poder de Deus, e nós viveremos o sobrenatural, porque é tempo de nós começarmos a viver o reino de Deus. É tempo, meu irmão, de começarmos a viver o reino. Não é tempo mais de ficar correndo atrás das coisas, mas é tempo de vivermos o reino, porque quando vivemos o reino de Deus, todas as outras coisas virão. Todas as outras coisas virão. Todas as outras coisas virão. Quantos de vocês desejam mal para o seu filho? Quantos de vocês planejaram algo ruim para a sua família? Ninguém. Eu preciso começar a entender quem eu sou e o que Deus planejou para mim. Quando eu olho para Efésios 1:4, diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Meu irmão, deixa eu te dar uma notícia: você é escolhido de Deus para viver o propósito de Deus na terra. Você é escolhido de Deus para viver o reino de Deus na terra. Deus te escolheu, você é escolhido. Não adianta você achar: pastor, eu caí aqui de paraquedas. Não, Deus olhou para você, Deus te escolheu, Deus olhou para você e Deus disse: você é meu, você é meu filho, você é vitorioso, você é vencedor, você vai viver o sobrenatural. Nós precisamos entender que Deus escreveu uma história para nós. Deus escreveu no seu livro uma história para mim e uma história para você. O salmista diz aqui no Salmo 139:16: os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O nosso presente para Deus é passado. Deus já viveu, Deus já passou por aquilo que nós estamos passando, mas Deus escreveu uma história a nosso respeito. Eu tenho escrito uma história para o meu filho.
Eu tenho dito, nós temos dito dentro da nossa casa: meu filho, você é um profeta de Deus nessa nação, você é um adorador, você é do altar, você vai casar com uma mulher cheia do Espírito Santo. E eu digo mais, você vai ter 5 filhos, filhos cheios de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da graça de Deus. Eu escrevo a história para ele. Agora Deus escreveu a história para mim, Deus escreveu a história dele para a sua vida, meu irmão. Você consegue entender isso? Deus, você nem sonhava em nascer, e Deus estava escrevendo. Olha, a Solange, ela vai passar pela polícia civil, mas ela vai ser apóstola, uma mulher cheia de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. A Sara, ela vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo, vai ser do altar. Deus começou a escrever. O Lincoln vai ser um mestre cheio da minha presença, um homem de Deus. O Mário vai ser um carequinha cheio da glória de Deus, cheio da unção de Deus. Deus escreveu uma história a teu respeito, meu irmão. A única coisa que nós precisamos fazer é falar: Senhor, qual é o propósito? O Senhor já viveu isso? Qual é o propósito? E eu quero buscar o reino, eu quero viver o reino, é isso que eu quero viver. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós não somos melhores do que o nosso Pai, nós não somos melhores do que Ele. Se Ele determinou todos os nossos dias, Ele determinou os meus dias e os seus dias. Se Ele quer o melhor para nós, porque ainda estamos correndo atrás de tantas coisas, porque estamos nos cansando atrás de tantas coisas, precisamos começar a nos conectar com o céu. Um dia o Senhor olha para Jeremias capítulo 1, verso 5, e o Senhor fala: antes que você se formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei, te constituí profeta nas nações. O Senhor falando antes que você, a palavra para Jeremias é a mesma palavra para você, meu irmão. Eu preparei tudo para você antes, eu projetei a sua vida antes, eu estabeleci o propósito que eu tenho para a tua vida antes, eu coloquei visões, eu coloquei sonhos, eu coloquei tudo na sua vida antes que você nascesse. Eu já tinha um plano, eu já tinha um projeto, planos de paz, planos de bênção, planos de alegria. O que Deus tem para você são planos de conquista, são planos de avanço. Para, meu irmão, de viver esta vida derrotada, para de viver esta vida como se Deus não te amasse, para de viver esta vida como se a tua vida não tivesse sentido. Tudo Deus fez antes para que nós pudéssemos nele viver o que Ele tem para nós. Eu preciso entender, nós somos a extensão do céu na terra. Olha aqui para mim, você é a extensão do céu na terra. Você consegue entender isso? Nós precisamos vencer essa religiosidade, queridos, porque religiosidade não é nada legal, mas eu preciso entender quem eu sou e quem você é. Você é a extensão do céu na terra. Quando você chega no seu trabalho, não é mais um funcionário que está chegando, mas é alguém que é a extensão do céu na terra. Quando você chega na sua casa, não é qualquer pessoa, mas é aquele que é a extensão do céu na terra. Quando você anda pelas ruas, meu irmão, você é a extensão do céu na terra. Começa a curar os enfermos, começa a libertar os cativos, começa a fazer o que Deus te chamou para fazer, porque você é a extensão do céu na terra. Meu irmão, saiba quem você é, saiba como Deus te criou, qual é o propósito pelo qual você foi criado. A grande verdade, queridos, na natureza todos nós somos iguais, mas no propósito nós somos diferentes. Entenda isso. Todos nós somos filhos. Na natureza todos nós somos iguais, mas no propósito nós somos diferentes. Nós nos completamos. Nós não precisamos brigar um contra o outro, porque nós somos diferentes e nós nos completamos. Nós precisamos entender, queridos, que no final de tudo, o que nós vamos prestar contas para Deus não são as nossas conquistas, mas sim o quanto do meu propósito eu cumpri. Olha aqui para mim. O que nós vamos prestar contas para Deus não é o que eu conquistei, mas o quanto do meu propósito eu cumpri.
Olha o que diz 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O que nós vamos aqui fala sobre galardão. O que nós vamos prestar contas não é o que eu conquistei, mas o quanto do meu propósito eu cumpri na terra. Faça o melhor. Meu irmão, mergulha de cabeça no propósito. Faça a diferença. Seja o melhor, seja um especialista. Faça, mas faça com vontade. Se entregue, cresça no seu propósito. Mergulhe no seu propósito. Todo propósito tem uma recompensa. Quando nós estamos alinhados com o plano de Deus, com o projeto de Deus, com o propósito de Deus, nós sempre seremos abençoados. Eu preciso parar e eu preciso pensar: será que eu estou percorrendo a carreira que me foi proposta? Pensa. Será que eu estou percorrendo a carreira que me foi proposta? Ou será que eu estou levando a minha vida por sobrevivência, não por propósito? Porque sobrevivência, queridos, é quando eu luto para ter, mas propósito, quando eu batalho para ser o que Deus determinou para a minha vida. Eu preciso entender que todo propósito resolve problemas. Tem gente correndo de problemas. Todo propósito tem o poder de resolver problemas. Sabe por que ninguém enfrentou Golias? Porque Golias era um problema de Davi. Davi, ele já tinha sido ungido rei, mas ainda ele não tinha assumido o reinado. E quando Deus queria colocá-lo para assumir o reinado, Deus coloca um problema para Davi resolver: Golias. E qual que era a promessa? Se você enfrentar e vencer o gigante, você casa com a filha do rei e você vai morar no palácio. Então ele começa agora a galgar os degraus para assumir o reinado. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós achamos assim: Deus tem uma promessa para a minha vida, vou ser rei. Deus coloca a coroa e logo eu vou ser rei. Não. Você quer ser rei? Então Deus vai e te coloca um Golias na sua frente. Enfrenta Golias. Se você vencê-lo, você está subindo os degraus para assumir o reinado. Todos nós precisamos entender que o propósito resolve um problema. De vez em quando eu encontro pessoas falando assim: apóstolo, não quero ser líder de GND não. Lidar com gente é muito difícil. Apóstolo, eu não quero ser discipulador. Como que você quer cumprir um propósito se você foge das batalhas? E quando Davi agora ele enfrenta Golias, ele vence, ele casa com a filha do rei, e agora ele está pronto para assumir o reinado. Lembra de José? Qual foi o sonho que José teve? O sonho dizia que ele iria governar. Diga governar. Diga mais forte, governar. Mais forte, governar. E aí ele tem aquele sonho lindo, né? Maravilhoso. Eu sonhei que diante dos trigos todos se prostravam. E agora eu vou governar. Legal. Aí Deus coloca uma rejeição nos irmãos. Ele é vendido para os irmãos como
escravo. E agora, como escravo, ele cai na casa de quem? Potifar. E o que ele faz na casa de Potifar? Governa. Mas para governar, ele estava governando como escravo. O sonho dele não era esse, mas ele estava caminhando para o sonho. Mas ele não era o que ele imaginava. Mas ele começou a governar o quê? Lá dentro da casa de Potifar. De repente a mulher de Potifar o deseja, ele é injustiçado, ele vai para onde? Calabouço, ele é preso. A acusação era justa ou é injusta? Justa ou injusta? Vamos lá, gente. Justa ou injusta? Era injusta. Queridos, nem sempre para assumirmos o lugar que Deus quer nos colocar, as coisas que vão acontecer é justa. Nem sempre. José, ele foi injustiçado. E talvez em algum momento da sua vida você também foi injustiçado, meu irmão. Isso não faz Deus menos Deus, mas isso faz Deus o Senhor de todas as coisas. Diante da injustiça, o diabo solta fogos e fala: agora acabei com José. Onde José cai? Preso. E lá no presídio agora ele cai com quem? Com a nata. Porque o padeiro estava lá, o copeiro estava lá. E um dia o rei tem um sonho. E quem é chamado para interpretar? José. E agora José interpreta o sonho do rei. E aquele sonho lá atrás se concretiza. Porque agora ele se torna governador sobre o Egito. Agora, se Davi não quisesse enfrentar Golias, será que se tornaria rei? Se José não achasse injusto ser vendido pelos irmãos e ser lançado na casa de Potifar, e se não tivesse honrado Deus na casa de Potifar, e se ele não tivesse ido para a prisão, será que ele seria governador do Egito? Preste atenção. Tem muitos crentes que jamais vão cumprir o seu propósito, porque eles fogem dos problemas, ele foge dos Golias e ele foge da masmorra. Tem muito crente se esquivando: não, eu não quero problema. Um dia Judas, ele chega para Jesus e o beija, e Jesus o chama de amigo. Que maluquice é essa? É como se Jesus olhasse para Judas e dissesse: Judas, você está me ajudando a cumprir o meu propósito. Porque se Jesus não fosse preso, crucificado, ele não ressuscitaria, e o plano do Pai não se cumpriria. Então Deus tem meios que nós não entendemos e que nós falamos: Deus, que doideira é essa? É Deus fazendo. É Deus fazendo. Meu irmão, olha aqui para mim, eu quero que você entenda. E essa palavra é para muitas pessoas que entraram aqui hoje sendo injustiçado em muitas áreas da sua vida, sentindo que parece que quanto mais você ora, maior é a assombração. Já viu aquele ditado: quanto mais eu oro, mais a assombração aparece? Tem gente assim, e falando: não, eu não quero isso. Meu irmão, entenda. O Golias foi a promoção de Davi. A prisão, a injustiça foi a promoção de José. Judas não foi o beijo da traição, mas foi o beijo do propósito. Porque ele entendeu: Deus tinha um plano, e os planos do Senhor jamais serão frustrados. Quero que o ministério de louvor venha aqui à frente. Meu irmão, viva o propósito, viva o reino. Apóstolo, mas eu tenho medo. Meu irmão, viva o propósito, viva o reino. Você vai ver Deus se movendo, Deus movendo a sua vida, Deus movendo a sua casa, Deus mudando a sua história. Você vai ver Deus se movendo e você vivendo o sobrenatural. Nem sempre uma porta aberta é sinal que você deve sair ou entrar.
Lembra de Paulo? Paulo estava na prisão, adorando a Deus, e de repente a igreja estava orando, as portas se abrem, todos fogem, mas Paulo permanece. Paulo permanece. Por que Paulo permaneceu? Porque ele não fugiu com os outros. As portas se abriram, porque ainda não havia cumprido o propósito. O mesmo carcereiro que o prendeu era o carcereiro que precisava ouvir sobre Deus, e quando ele ouve de Deus, ele se converte, toda a sua casa. Aí Paulo fala: agora eu posso ir embora, porque agora eu cumpri o propósito. Deus vai levar você a cumprir propósito. Olha aqui para mim, você vai começar a cumprir propósito. Fica de pé no seu lugar, e eu quero que você comece a entender esta verdade espiritual. Deus vai te levar a cumprir propósitos. Você vai começar a viver uma nova estação, um novo tempo. Você vai viver o tempo da honra. Meu irmão, feche teus olhos, comece a orar. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei as batalhas, as lutas, o sofrimento, as dores, o que você tem enfrentado, mas hoje Deus trouxe essa palavra, porque o reino, quando eu busco o reino, todas as coisas serão acrescentadas. Quando eu começo a me conectar com o céu começa a revelar planos e propósitos do Pai. Quando eu entro no propósito que Deus tem para a minha vida, eu tenho poder, autoridade. Por isso comece a orar agora, comece a orar, comece a clamar a Deus. Deus, eu entendi essa palavra, meu irmão. Talvez você tenha sido injustiçado, talvez você tenha enfrentado batalhas. Meu irmão, não desanime, não desista, não retroceda. Esse é o trampolim para você alcançar o propósito que Deus tem para a tua vida. Comece a clamar a Deus agora, comece a falar: Senhor, eu quero viver esses planos. Erga a tua voz, erga a tua voz em oração, erga a tua voz. Senhor, começa a mover este lugar. Senhor, começa a mover este lugar. Senhor, começa a mover este lugar. Senhor, começa a curar pessoas, começa a restaurá-los, começa a operar milagres nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que venha o mover do céu sobre essas vidas agora. Senhor, toca com teu poder agora. Nós queremos viver o propósito que o Senhor tem para nós. Enche-nos com teu poder, enche-nos com a tua graça. Vai orando, vai colocando a sua vida diante do Senhor. Erga a tua voz, meu irmão. Vai adorando o Senhor, vai falando com o Senhor. Pai, eu entendi o que eu tenho que fazer, eu entendi o que eu preciso fazer, eu entendi a tua palavra, eu entendi, Senhor. Da minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, estou preparando um caminho. Senhor, que nessa noite o teu Espírito começa a mover neste lugar. Tu sabes, Pai, como cada um entrou, como está o coração dos teus filhos. Toca-os agora, toca-os agora, restaure-os. Senhor, leve-os a ter experiências poderosas contigo. Enche-os com a tua graça. Meu Deus, que a tua presença se mova neste lugar. Leva-nos a viver um novo nível de fé, um novo nível de experiências em ti. Enche-nos com teu poder, meu Pai.